Nesta aula, nós vamos examinar os aspectos mais importantes do estudo de proveniência dos arínitos e conglomerados. A análise de proveniência sedimentar é uma importante ferramenta de interpretação da evolução das bacias, quanto à relação entre as áreas-fonte e as bacias e seu ambiente tectônico. Por muito tempo, o método que predominou para a análise de proveniência sedimentar foi a análise de minerais detríticos pesados. Se definiam províncias de assembleias mineralógicas, diferentes combinações de minerais detríticos pesados, com densidade maior então do que quartzo, feldspato e micas, numa escala regional, e essa metodologia continua ainda sendo utilizada, mas com um uso bastante limitado. O problema, basicamente, é que os minerais detríticos pesados têm equivalentes hidráulicos diferentes entre si. Existe uma diferença maior de densidade, por exemplo, entre ilmenita e apatita, do que entre minerais pesados e minerais leves. Além disso, eles sofrem intensa variação na sua alteração no intemperismo, transporte, deposição e na diagênese. De qualquer forma, ainda se faz estudos desse tipo, como por exemplo aqui nós vemos a assembleia de minerais pesados do sistema do rio Nilo, com diferentes componentes sendo adicionados de acordo com as áreas-fonte cruzadas por diferentes afluentes e pelo canal do Nilo principal. Um dos problemas sérios dessa metodologia para uso em sequências antigas é a diagênese, é claro. Nós vemos, por exemplo, aqui, numa área do Mar do Norte, que a distribuição dos minerais detríticos pesados está relacionada basicamente com a crescente destruição das espécies menos resistentes pela diagênese. Assim, os anfibólios e epidotos menos resistentes à diagênese só ocorrem na parte mais rasa da bacia, a parte mais rasa da estrutura. Enquanto que espécies mais resistentes aparecem em profundidades maiores. E nós vemos também que a razão entre espécies também pode ser usada para se verificar os efeitos da diagênese, como por exemplo aqui a destruição crescente das granadas em relação ao zircão, que é uma espécie com densidade similar, nas profundidades maiores. A análise de minerais pesados derivou então crescentemente para o uso de variedades da mesma espécie, que sofrem basicamente o mesmo padrão de alteração intempérica ou diagenética, através, por exemplo, de análises de microsonda para se ver a composição de granadas, ilmenita, turmalina, ou também de métodos de datação radiométrica, muito utilizado para isso o zircão, que é um mineral muito resistente, que pode ser datado com bastante precisão através do urânio-chumbo. O problema do zircão é que ele é muito resistente realmente, extremamente resistente. Então, muitas vezes, o zircão que nós vemos na rocha agora não está vindo da última, da área-fonte original, mas sim de um anterior ciclo sedimentar. Está vindo de uma bacia anteriormente existente. Monazita, que tem uma resistência menor, pode ser datada e sim, tipicamente mostra a última idade da área-fonte. Muitos usados, então, são esses estudos de variedades composicionais, como por exemplo da granada, que nós vemos aqui diferentes composições dos diferentes end-members da granada, de acordo com diferentes tipos de rocha-fonte, com um certo grau de recobrimento, mas ainda assim é possível se obter informação muito boa para proveniência de diferentes tipos de terrenos-fonte, usando-se então a composição das granadas analisada em microsonda eletrônica. O que nós queremos, na verdade, no entanto, é olhar toda a composição. A composição detrítica é essencial, principalmente, aquela constituída por quartzo, feldspatos, fragmentos de rocha. E quando nós tentamos fazer isso, nós temos de considerar diversos tipos de controles atuantes sobre a composição detrítica essencial.
Nós temos controles atuantes nas áreas-fonte, nós temos controles atuantes durante o transporte sedimentar, no próprio ambiente de sedimentação e, finalmente, durante a diagênese. Podemos considerar, então, que a composição detrítica é uma função de uma integral de todos esses diferentes controles. Os controles atuantes na área-fonte compreendem a composição e a textura das rochas-fonte, que são o principal controle, na verdade, sobre a composição dos grãos. O clima, que vai condicionar o tipo de intemperismo. Se tivermos um clima mais úmido, nós vamos ter mais intemperismo químico em relação ao físico, mais quente também em relação ao mais frio. E o relevo. O relevo vai condicionar o quanto o clima consegue atuar, principalmente pela velocidade de erosão. Nós temos também controles atuantes durante o transporte sedimentário. O agente de transporte, se é a água, o vento, o gelo, a distância de transporte sedimentário. De maneira geral, quanto maior a distância, mais alteração da composição original nós vamos ter. A velocidade e tempo de transporte, né? Se nós tivermos uma velocidade maior e um tempo mais curto, menos alteração. O processo de transporte, né? Por tração, por saltação, por suspensão, vai condicionar também bastante a preservação ou a alteração da composição original. Os controles sobre o ambiente deposicional, atuantes nesse ambiente deposicional, vão ser o tipo de ambiente, continental, marinho, tradicional, o clima, somente atuante sobre ambientes continentais, a taxa de deposição de soterramento, que vai condicionar quanto você vai preservar grãos menos resistentes, porque se tiver uma taxa muito lenta, os grãos vão estar disponíveis para serem retrabalhados e destruídos. E os controles, finalmente, sobre a diagênese, durante a diagênese, porosidade e permeabilidade, vão controlar o quanto você vai ter de fluxo dos fluidos durante a diagênese, o quanto você pode, então, alterar os grãos. A composição desses fluidos vai ser importante. Fluidos marinhos vão alterar menos os grãos do que fluidos meteóricos. E a história de soterramento e térmica durante a evolução da rocha, como nós acabamos de ver ali para o Mar do Norte, né? Condiciona bastante não só para os minerais pesados, mas também para feldspatos e outros constituintes essenciais. A composição da rocha-fonte, então. A composição da rocha-fonte é o principal controle sobre o sedimento liberado no primeiro ciclo. Se nós tivermos, no entanto, um ambiente de clima mais úmido, nós vamos ter uma maior alteração e, portanto, um maior enriquecimento residual em quartzo, uma composição mais estável, mais resistente. Vemos aqui 4 exemplos de depósitos de sedimentos de primeiro ciclo, liberados de áreas-fonte plutônicas e metamórficas. Os materiais aqui liberados de uma fonte plutônica em clima seco, clima árido, vão ter a composição mais próxima da rocha-fonte, com feldspatos, quartzo, mais fragmentos de rocha plutônica. Mas, no clima mais úmido, nós vamos ver, então, um enriquecimento relativo em quartzo, por destruição gradativa dos feldspatos e dos fragmentos de rocha plutônica. Mesma coisa vai ocorrer para a composição proveniente de rochas-fonte metamórficas. Nós temos, então, fragmentos de rocha metamórfica mais quartzo policristalino, tipicamente de origem metamórfica, num ambiente de clima mais seco, enquanto num clima mais úmido nós vamos ter um enriquecimento relativo em fragmentos de quartzo metamórfico, tipicamente policristalino. Mas, se, entretanto, tivermos um relevo mais montanhoso, mais acidentado, nós vamos ter menos tempo para que o intemperismo tenha ação. A erosão, a taxa de erosão vai ser mais rápida do que a alteração intempérica. E, portanto, não vai haver grande modificação da composição da rocha-fonte, da área-fonte, mesmo que o clima seja úmido. Temos 2 exemplos aqui interessantes, né? Um exemplo é o arco vulcânico da América Central. Estamos aqui num ambiente tropical úmido de rainforest e, apesar disso, nós vemos composições ricas em fragmentos de rochas vulcânicos e feldspatos para essas areias aqui
das bacias associadas, então, a esses vulcões, a esse arco vulcânico na América Central. Outro exemplo, o sistema do rio Orinoco, aqui dos afluentes do rio Orinoco. Nós temos aqui também, de novo, um clima tropical úmido, com uma composição da área fonte à base de rochas sedimentares e metasedimentares, e nós vemos, de novo, muito pouca alteração dessa composição da rocha fonte, porque a área é muito montanhosa, então nós temos assim, rápida erosão, sem grande alteração intempérica. As modificações durante o transporte vão atuar com base na distância de transporte. Quanto maior a distância, maior a modificação por abrasão, por tração e saltação durante o transporte sedimentar, e mais cortuoso vai ser o sedimento. Quanto maior o tempo de transporte, a mesma coisa. Né? Isso é muito visível, por exemplo, em bacias intracratônicas, que tem grande distância de transporte em direção ao centro da bacia, desde a área fonte, em relação a rifts continentais, onde a erosão rápida e transporte rápido, o transporte é curto desde as áreas fonte da margem da bacia. E vão ter, então, composições mais similares às da área fonte. A deposição subaérea em ambientes continentais úmidos geralmente vai produzir máxima alteração da composição original, enquanto que ambientes subaquosos anóxicos vão ter melhor preservação da composição original. Então você vai ter menos alteração química dos minerais menos resistentes. Quanto à taxa de sedimentação, se nós tivermos uma taxa de sedimentação mais alta, você vai preservar a composição original, porque você vai soterrar rapidamente o material que foi recém-depositado, enquanto que com uma taxa de deposição mais baixa, nós vamos ter uma composição mais cortuosa, e é o que nós vemos aqui, né? Com uma taxa de sedimentação mais lenta, nós temos uma composição mais rica em quartzo, enquanto que com uma taxa mais rápida, nós vamos ter, então, uma preservação maior de feldspatos e fragmentos de rocha. Os principais processos diagenéticos, agora, de modificação dos grãos, que podem produzir uma composição no final puramente quartzosa, inclusive, total destruição dos feldspatos e fragmentos de rocha. Né? Os processos de alteração dos feldspatos, seja feldspato potássico do plagioclase, são dissolução, substituição por caulinita, por ilita, esmectita, ou por calcita, albita e zeolitas. Os fragmentos de rochas vulcânicas podem ser muito alterados, muitas vezes, por dissolução ou substituição por clorita, esmectita, calcita, albita e zeolitas. Fragmentos de rochas carbonáticas são dissolvidos, recristalizados, dolomitizados. Fragmentos de lutito são compactados, muitas vezes de tal forma que se transformam em pseudomatriz. Podem ser substituídos por dolomita, siderita. Fragmentos de rocha metamórfica micáceas também são da mesma forma compactados, tipicamente, ou substituídos por dolomita e siderita. Fragmentos de cherte, rochas silicosas, podem ser dissolvidos ou substituídos por carbonatos. Os grãos de muscovita são muitas vezes caulinizados, expandidos, ou compactados também fortemente entre os grãos adjacentes. Biotitas muitas vezes são substituídos por esmectita, vermiculita, por clorita, ou por siderita, dolomita, pirita, ou óxidos em ambientes continentais, ou por glauconita em ambientes marinhos. Podem ser expandidos também da mesma forma, ou compactados. E os minerais pesados, como vimos, podem sofrer intensa modificação pela diagênese, como também pelo intemperismo. Na diagênese, muitas espécies são totalmente destruídas, ou dissolvidas, ou substituídas por minerais diagenéticos, como esmectitas, cloritas, dolomita, pirita e óxido de ferro e de titânio. Conhecendo-se, então, todos esses aspectos que controlam a composição detrítica essencial, nós vamos tentar, então, interpretar a proveniência com base nessa composição. Mas daí nós esbarramos num obstáculo sério imposto pelo controle da textura sobre a composição. Esse controle é muito simples de se entender. Quanto mais grosso for o sedimento, mais fragmentos de rocha não desagregados vamos ter. À medida que nós vamos para frações mais finas, os fragmentos de rocha vão ser desagregados nos seus minerais componentes individuais. Então nós vemos nesse exemplo aqui que
rochas, ou, no caso, né, sedimentos ou rochas de textura mais grossa, vão ter uma proporção maior de fragmentos de rocha em relação a quartzo mais feldspato, para o mesmo terreno-fonte, para a mesma área-fonte. Então, sedimentos mais grossos vão ter mais fragmentos de rocha, enquanto os sedimentos mais finos vão ter mais desagregação desses fragmentos em grãos monominerálicos de quartzo, feldspatos e micas, etc. Isso é bem visível, por exemplo, quando nós pegamos depósitos de uma única fonte, como é o caso desses ciclos turbidíticos, ciclos fine turbidíticos, todos eles vindos de uma área-fonte plutônica nos Apeninos. Foram estudados pelo Gatsi, e identificado então uma grande dispersão da sua composição com base na textura. A base de cada um desses ciclos tem mais fragmentos de rocha plutônica, enquanto o topo é mais composto por grãos de quartzo e de feldspato. Isso é um problema, realmente, porque a mesma fonte está dando composições diferentes, como é que nós vamos interpretar com coerência a proveniência? A solução para isso chama-se método Gatsi-Dickinson, porque foi descoberto por esse italiano, de Gatsi, pelo Dickinson, grande especialista nas bacias. Consiste em se produzir uma desagregação virtual dos fragmentos de rocha de textura mais grossa, capaz então de produzir grãos de quartzo ou feldspato, ou micas, etc., de composição monominerálica. E esses grãos então são quantificados como seus constituintes, de acordo com a posição que você está quantificando dentro de cada fragmento de rocha. Você vai quantificar, digamos, plagioclásio e um fragmento de rocha plutônica, ou quartzo e um fragmento de rocha plutônica, promovendo assim uma espécie de uma desagregação virtual desses grãos, desses fragmentos de rocha com textura mais grossa. Os fragmentos de rocha de textura mais fina vão ser quantificados como tal. Então, fragmentos de rocha vulcânica de textura fina, ou fragmentos de rocha metamórfica de baixo grau, ou fragmentos de rocha sedimentar, vão ser simplesmente quantificados como tal. Fragmentos que combinam as duas coisas vão ser quantificados separadamente de acordo de onde cai a nossa quantificação, nossos fios do retículo. Então, por exemplo, plagioclásio, como foi no cristal, e fragmento de rocha vulcânica. Se cair na massa mesóstase vulcânica, só quantificar isso como fragmento de rocha vulcânica. Através desse artifício de desagregação virtual, é possível comparar, então, diferentes texturas e identificar a área-fonte composicionalmente, mesmo que nós tenhamos uma variação textural grande. Então, aqueles turbiditos, aquele exemplo que nós vimos anteriormente, com grande dispersão de composição, submetidos à quantificação Gatsi-Dickinson, vão dar basicamente só quartzo e feldspato em proporções similares às da área-fonte, como nós vemos aqui. O uso dessa metodologia permitiu-se comparar, então, sedimentos de diferentes texturas, diferentes granometrias e rochas de diferentes granometrias, diferentes terrenos-fonte. Isso permitiu, então, que se identificasse, então, os ambientes tectônicos dos sedimentos e das rochas clásticas através de diagramas ternários, que nós vamos ver, para ambientes de crátons estáveis, para ambientes de rifts alimentados pelo surgimento do embasamento, para ambientes magmáticos e para ambientes de reciclagem orogênica, com cinturões orogênicos com rochas sedimentares e metasedimentares. Nós temos então ambientes abastecidos a partir de proveniências cratônicas, com margens passivas ou bacias intercratônicas, ambientes relacionados a arcos magmáticos, vão dar então, você pode ver outra exposição de composição, quartzo aqui mais fragmentos vulcânicos de arcos magmáticos, ambientes de reciclagem orogênica com outra composição, rifts do embasamento, surgimento do embasamento com outra composição ainda. Então, nós vamos ter composição quartzosa para ambientes cratônicos, feldspática para embasamento surgido, lítico quartzosa com fragmentos sedimentares e metasedimentares para reciclagem orogênica e feldspatolíticos para arcos magmáticos com fragmentos de rocha vulcânica e feldspatos.
Os diagramas para se trabalhar com essas composições usam os seguintes índices: quartzo total, sendo todos os grãos de quartzo monocristalino ou policristalinos, sejam grãos puramente quartzosos, como também cristais de quartzo dentro de fragmentos de rochas plutônicas, sedimentares ou metamórficas. Quartzo macrocristalino, quais sejam cristais maiores que 0,06, tamanho silt, seja monocristalino ou policristalino grosso. E quartzo policristalino fino, de tamanho cristalino mais fino, então, de origem sedimentar, como chert ou metamórfica de baixo grau. Somatório desses dois, quartzo macrocristalino e policristalino fino, vão dar, então, quartzo total. F vai ser feldspatos, sejam potássicos ou plagioclásios, isolados ou dentro de fragmentos de rocha, seja, então, nesses fragmentos, sempre com cristais maiores de tamanho silt. L como sendo fragmentos de textura fina, fragmentos vulcânicos, hipoabissais, sedimentares ou metamórficos de baixo grau, no tamanho de cristais menores. E líticos totais, que vão ser o somatório desse L com quartzo policristalino fino. Nós temos então esses diagramas que nos permitem identificar a proveniência sedimentar de crato instável, embasamento soerguido, transição entre esses, arco magmático, seja não dissecado ou mais crescentemente mais dissecado, erodido, mais quartzo e feldspato, e orogênico, reciclado. Se nós tivermos muitos fragmentos orogênicos, nós costumamos usar esse diagrama aqui, tem uma expansão, uma telescopagem do campo orogênico, nós podemos ver então um lítico reciclado, ou tradicional, ou quartzoso reciclado. Nós temos também a chance de termos proveniências mistas, combinando essas diferentes members. Mas é possível, inclusive, identificar qualitativamente a proveniência tectônica. Como é que vai ser isso? Nós vamos ter chance de observar a composição diretamente na rocha-fonte, da rocha-fonte, através das lâminas delgadas que nós vamos ter. Então, areias quartzosas ricas em quartzo total, tipicamente com altas razões de quartzo macrocristalino para quartzo policristalino fino e principalmente microclínio para plagioclasto, quando tiver algum feldspato, vão ser típicas, então, de um ambiente de proveniência tectônica de crato instável, seja intracontinental, intracratônico, ou de plataforma passiva, margem passiva. Areias quartzo-feldspáticas, pobres em fragmentos líticos de textura fina e em quartzo policristalino fino, com composição similar à rocha-fonte, então ricas em quartzo e feldspato, vão estar relacionadas ao sorgimento de embasamento, seja margens de um rift ou uma ruptura transformante, como o grame rômbico, com composição então similar à fonte, tipicamente por causa da rápido transporte e rápida erosão. Areias feldspatolíticas, ricas então em fragmentos de rochas vulcânicas, com altas razões tipicamente de plagioclasto em relação ao potássico e de litoclastos vulcânicos em relação aos sedimentares e metasedimentares, que podem gradar para areias mais quartzo-feldspáticas derivadas dos batólitos com dissecação crescente do arco. São típicas, então, de arcos magmáticos ou de platôs vulcânicos. Os arcos podem ser arcos de ilhas ou arcos continentais. E, finalmente, areias quartzolíticas, ricas em fragmentos sedimentares e metasedimentares de baixo grau, pobres em feldspatos, tipicamente, e em fragmentos vulcânicos, são típicas, então, de reciclagem orogênica, seja um cinturão orogênico ou um complexo de subducção à frente, então, desse cinturão. É possível, então, identificar-se rapidamente, olhando-se uma lâmina de rocha, qual é o ambiente tectônico de proveniência desses depósitos. Leitura indicada para esta aula, esses conteúdos de proveniência das rochas clásticas, o artigo do Zuffa, no livro desse autor, sobre Optical Analysis of Fahrenheit, Influence of Methodology on Compositional Results. Nós vamos ver
bons exemplos da aplicação da identificação de providência tectônica na aula prática de rochas clásticas, parte de composição primária. Obrigado.